primeiro lugar, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Em tempo de confinamento, como diria a Natália Tatagiba, webinar neles. Não é por isso que a gente vai se afastar, não é por isso que a gente vai ficar parado, então webinar no pessoal. Então, obrigado por estarem aqui, eu me chamo Francisco, sou Francisco Sobral, atualmente eu sou diretor de certificações aqui do PMI-DF, e eu já gostaria logo de chamar os nossos queridíssimos aí especialistas que vão falar de um tema muito importante que a gente tem ouvido falar muito, que é o Discipline Agile. Então, está conosco aqui hoje o Anderson Salles, a Carla Krieger e o Henrique Diniz. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco, por terem aceitado esse convite para conversar com a gente sobre um tema tão legal, um tema novo, que eu acho que tem muita gente aí querendo saber do que se trata, desde que o PMI anunciou, né, o Discipline Agile. Então, gostaria de passar a palavra já para vocês que se apresentassem. Vamos começar pela Carla, né, ladies first, e aí depois a gente vai com os meninos aí. Carla, seja bem-vinda, boa noite, está com você. Boa noite, bom, agradeço o convite aí, né, Natália, Francisco, é muito bom ter sempre essa oportunidade, principalmente da gente disseminar um conhecimento para a nossa comunidade, né, de fato, que é de gerenciamento de projetos. Vou ser muito breve falando um pouquinho de mim, mas eu comecei com o meu envolvimento em gerenciamento de projetos antes dos anos 2000, né, a gente vai entregando um pouquinho a idade da gente. E como voluntária do PMI, comecei no Rio Grande do Sul, onde tem o Bartelli aqui, que é atual presidente, né, do Rio Grande do Sul. Eu fui voluntária a primeira vez em 2003, né? Em 2003 foi o ano que eu conheci o Mundo Ágil também não vou me estender muito, mas foi meu primeiro projeto aplicando práticas ágeis, que é um pouco do tema do que a gente vai falar aqui, né? E desde lá eu considero uma pessoa que trabalha muito híbrido, né? Então, venho na linha do gerenciamento de projetos, mas normalmente buscando as melhores práticas conforme contexto, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje também da importância de se ter aí, né, uma visão de contexto e ter escolhas aí no nosso caminho. Isso é minha trajetória PMI, então são aí 17 anos de voluntariado, né? Sou past president do PMI Rio, até 31 de dezembro eu estava como presidente, agora estou com o desafio da parte do Nominate, que tem dois principais objetivos, que é de preparar os novos líderes, né, do capítulo, e também a gestão do conselho, né, que aqui no Rio se tem um conselho administrativo, então toda a formação, pauta de reunião dos executivos que fazem parte desse conselho, é trabalho do nominating, né, do past president. E na minha carreira, eu venho de formação de TI, minha carreira é fora vida PMI, né? Eu venho de formação de TI, mas muito cedo fui para gestão de projetos. Antes dos anos 2000, aí, próximo 98, 99, comecei já a entrar na carreira de gerenciamento de projetos. Os últimos anos, muito ligada a projetos de transformação digital, né, onde o ágil vem junto, eu sempre coloco que transformação são transformações, né, que você acaba fazendo para o digital, trazendo práticas ágeis e acaba fazendo uma transformação cultural também, né, então, meio que um está interligado com o outro. Tem hoje uma empresa de consultoria que justamente trabalha essas transformações, tem uma startup também, que veio da ideação da Shell, que trabalha uma plataforma para trabalhar a integração e colaboração entre os colaboradores e ligando, né, fazendo então essa conexão aí do propósito das pessoas com o propósito da marca. É isso, basicamente. Espero aprender hoje aqui com vocês, para mim sempre é uma oportunidade de troca, né, uma oportunidade que a gente tem aí de troca, e mais uma vez, parabéns aí ao PMI-DF por essa iniciativa. Legal, Carla, muito obrigado mais uma vez. E eu passo agora para o Anderson. Vai lá, Anderson. Apresente-se aí para a galera. Acho que você não é um cara que quase ninguém conhece, né? Acho que não. Eu mesmo conheci hoje aqui. Brincadeira, pessoal. Anderson, vai lá. Bem, pessoal, primeiramente aí o meu agradecimento à Natália, Francisco, todo o time do capítulo Distrito Federal. Sou um associado ao capítulo aí já há alguns anos, né? E sempre que eu posso contribuir, já de algumas formas eu
eu encontrei de contribuir, programa de mentoring, já fui palestrante, né? E sempre é um prazer contribuir. Então, só falando um pouquinho, né? A incrível história da Carla, né? Quase 20 anos aí de PMI, né, de história entre participação e tudo mais. Eu tenho 10 anos de participação no PMI São Paulo. Já fui diretor, né, já participei como diretor, já fui gerente de projetos, já entreguei folheto na porta do evento. O que precisava fazer, a gente estava ali para fazer, não importava o que. Né? E hoje em dia eu faço parte do conselho de governança do PMI São Paulo durante este ano de 2020 e 2021. Né? E profissionalmente, né, que seria uma carreira já como voluntário, mas profissionalmente foram 7 anos de UOL. Acho que o UOL todo mundo conhece, né? O UOL, quando a gente fala de UOL, a gente fala também de PagSeguro, a maquininha amarelinha, fala também de outros produtos que a empresa tem, o site, o UOL, que é o site brasileiro mais acessado, né, no país, e tudo mais que vem dentro do UOL. Trabalhei com projetos ágeis no UOL, implantação de um sistema extremamente complexo, porque envolvia todas as áreas da empresa, todas as informações tinham que se concentrar em um único painel, né? Então foi o primeiro projeto ágil dentro do Audível. Participei de outros, construção de um PMO, o primeiro PMO dentro do UOL, na parte de data center, que era o Audível. E aí, desde o ano passado, não estou mais no UOL, estou trabalhando como consultor, e aí diversas empresas dos mais diferentes segmentos, desde produção de alumínio, né, e saneamento básico. Então, trabalhei num grande projeto de saneamento básico lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, por 4 meses no ano passado. Então, assim, não importa muito do que se trata o projeto. Se é projeto e precisa, a gente está lá, né? Além disso, sou professor, dou aula em algumas universidades. Hoje são 6 universidades que eu dou aula, no curso de pós-graduação, tanto em gestão ágil, como também baseado nas práticas do PMI, do PMBOK, e trabalho como consultor. Não é lá um bom momento para a gente agora, porque, né, aquele treinamento que está agendado foi cancelado, aquela consultoria que estava agendada está em stand-by, né? Mas vou dizer para vocês que a agenda está cheia de coisa para fazer, não consegui parar ainda, né? Muita coisa para estudar, produzindo minhas aulas, produzindo material online aí, digital. E aí, um pouco sobre a minha vida em relação à disciplina já, quando eu conheci, tive o primeiro contato, eu falei, poxa, tá aí um negócio bacana, um negócio que eu acredito dentro desse mundo ágil existe uma diversidade absurda, né, de métodos, de práticas, de modelos, de frameworks, e existe até uma questão que eu coloco que às vezes falta até um pouco de fair play entre essas diferentes formas, né, essas diferentes estruturas aí de modelos de tocar um projeto, de desenvolver um produto. E o PMI ele entra investindo bastante no Disciplina Agile para tentar dar uma disciplinada neste meio, né? Então é nisso que chamou bastante a minha atenção e tenho aí, vamos falando, né? Vamos estar só começando aqui hoje, aqui agora, mas que me chamou bastante a atenção foi muito mais essa questão da gente trazer um pouco mais de disciplina, ordem, organização, e não somente para os nossos projetos, mas para a empresa, para o negócio como um todo. Tá bem? Legal, Anderson, obrigado. Como é dito lá, é uma argamassa, né? Uma argamassa que tenta unificar todos os métodos, metodologias, enfim, práticas que a gente vê aí no mundo ágil ser aplicada. Gente, eu acho que o papo aqui hoje vai ser legal, viu? Muito, 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 só tem fera, muita gente legal aqui. Passo agora para o grande Henrique. Henrique, se apresenta para nós aí, para a gente já dar início ao nosso webinar. Eu não sei se ele nos ouviu. Henrique? Oi, pessoal. Opa. Oi. Opa, foi mal aí. Imagina.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique Diniz, eu sou PS-presidente do capítulo de Pernambuco. Eu comecei minha carreira na área mais, vamos dizer, governamental. Então, comecei pela Prefeitura de Planejamento de Maceió, depois fui para o Sistema S, Federação das Indústrias, SESI, Senai. Então, assim, era uma empreitada muito legal, porque era projetos por competência, até quando eu fui convidado para um mega projeto, que foi a famosa refinaria do Nordeste, tão discutida sobre os pleitos da Lava Jato, né? E foi o maior laboratório que eu acho que eu já tive na minha vida de empreendedorismo, de implementação de práticas, de metodologias, porque a gente tem um mix a gente teve a maior equipe de TI dentro do empreendimento, era até o gerente geral disse, não entendo para que tanta gente TI, a gente tinha 25 pessoas numa obra, só de tecnologia, de TI, para apoiar a gente em BI, desenvolvimento de ferramentas, apoio em processos de tomada de decisão mais ágeis, e foi lá que eu conheci os métodos ágeis, com todo o time, toda a parte de transformação digital que a gente começou em 2010, 2011, implementação de drones, inteligência artificial, porque todo esse processo iria para as famosas obras que seriam em Fortaleza e no Maranhão. Então, assim, foi lá que foi desenvolvido vários testes de melhoria de processo, também de implementação de metodologias BIM, que é uma plataforma interligada, então a gente já acompanhava a maquete no tempo, então tinha uma turma de TI só desenvolvendo, foi tanto que a gente conseguiu melhorar alguns sistemas até da Oracle, porque o banco de dados não suportava a quantidade de linhas que tinha o empreendimento, né? O Primavera tinha uma quantidade limitada e o empreendimento tinha mais de 52 cronogramas, então cada cronograma uma média de 5 a 6 mil linhas. Então, a gente mesclava um ambiente de tecnologia, desenvolvimento, pesquisa e melhoria de processo. No final do ano passado, eu já venho trabalhando um pouco com o Sebrae, sempre fui consultor do Sebrae, tenho minha própria empresa, e no final do ano passado, setembro, eu comecei um doutorado, e uma das bases é a parte de capacidade dinâmica e agilidade organizacional. E eu estava pesquisando sobre qual seria o melhor método, e foi quando o PMI fez a aquisição e ofertou um treinamento. Então, eu tive a honra e a sorte de estar presente no treinamento com um dos criadores e fundadores da disciplina Agile. A Carla estava lá também no treinamento, a nossa Agile Coach, e assim, a gente dividiu esse ambiente rico de inovação, né? De um processo moderno, que eu digo assim, que traz realmente uma maturidade, porque hoje a gente tem toda uma estruturação. Então, até brinco com alguns colegas que eles estão falando, as outras certificações, eu digo, não, agora vocês são tradicional e a gente agora é moderno. Então, as outras certificações agora passou. Agora a certificação moderna é do PMI. Essas certificações que vocês estão falando aí é tradicional, não vale mais, assim, tem que ter atenção. Então, assim, é um framework realmente diferenciado, a gente tem todo um nível de camada que a gente pode acompanhar e, assim, é aplicável em todas as áreas da empresa. Além do Flex, que é um fluxo de cadeia de valor, que o PMI também vai entregar, a gente vai falar um pouco aí, é coisa fantástica. Bacana, Henrique. Então, como eu tinha dito, né, o papo aqui hoje acho que vai ser muito legal, com três feras que, pelo que pudemos perceber, estão super a par do assunto, então acho que vai ser
assim, muito proveitoso a gente poder entender de fato o que é o DA e começar a entender, né? A provocação do Henrique é muito legal, da gente poder falar um pouco das certificações e estimular o pessoal a ir atrás e conhecer, né? É assim que a gente gera desenvolvimento, é assim que a gente puxa outras pessoas para boas práticas, e é assim que o mundo melhora, na verdade, né? Que os nossos ambientes melhoram com pessoas que estão imbuídas aí de coisas legais, de coisas que funcionam, de novidades que vêm aí para acrescentar e ajudar. Então, muito legal isso. Pessoal, a gente tem aqui uma sequência de pontos que a gente entendeu que seria importante a gente ressaltar, né, para que tudo ficasse mais claro para as pessoas que estão aqui conosco para entender o que é o DA. Então, assim, eu vou distribuir isso daqui entre todo mundo que está com a gente, né, entre a Carla, o Anderson e o Henrique, mas vocês, por favor, fiquem à vontade aí para também reconduzirem, para darem uma destinação outra que vocês achem pertinente para que o conteúdo fique claro, para que o conteúdo fique legal de ser levado e para que o pessoal que está com a gente, a galera que está com a gente também possa super aproveitar esse momento que acho que todo mundo está aqui para saber o que é o DA, né? Então vocês fiquem à vontade para reconduzir isso aí da maneira que vocês acharem melhor. Francisco, antes de entrar nos pontos, eu queria falar um pouquinho do que me levou, porque eu comecei a pesquisar o DA antes do PMI comprar, e eu acho que tem algumas questões do DA que são super interessantes, tá? Eu acho que eu gostaria até compartilhando um pouquinho mais da minha história, né? Na verdade, não sei se todos sabem, mas o Disciplina Agile, ele nasceu da IBM, né? Ele já tem 10, 15 anos aí de existência, e ele acabou, então, agora em julho, né? Julho, setembro, PMI comprando ele. Mas eu venho acompanhando o DA desde 2017, mais ou menos, final de 2017, justamente por eu estar muito engajada, né, na questão de business agility, trazer, na época eu trabalhava na CA, a CA comprou a Rally, né, onde tinha a grande plataforma do Agile Central, que se usa muito Safe, por sinal, né, junto com a implantação do Agile. A CA não existe mais hoje, foi vendida, né, mas ela era muito focada em Safe, com o Agile Central, e eu acabei os últimos anos de CA, que foi até 2018, estando muito ligada, como eu falei, à transformação digital, mas trazendo justamente a questão de agilidade nos negócios dentro da organização. O que me levou a pesquisar o além do que a companhia trazia para mim, né, como prática dentro da companhia, e eu acabei descobrindo Disciplina Agile. Tanto que em 2018 eu acabei fazendo a certificação em Safe, só não fiz em 2018 do DA, porque justamente por não ter essa amplitude que o PMI vem trazendo hoje, né, era algo muito complicado de você conseguir fazer. Só no Canadá, só Estados Unidos, não estava tão claro como hoje qual é o caminho. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho das certificações, elas são certificações que validam de fato a experiência das pessoas, não é eu faço uma inscrição e faço uma prova e tenho ela. Existe um processo que agora com o PMI vai ficar muito mais acessível, né, a todos. Mas o que me levou a, já lá em 2018, achar o DA interessante, e ele está muito ligado ao meu propósito como profissional, foi simplesmente porque ele trabalha uma questão que não existe uma única bala de prata, né, ou seja, ele não vem com a questão de ser prescritivo, como a maioria dos frameworks e práticas que a gente conhece. Ao contrário, existe até uma discussão se ele é de fato um framework ou um guia, né? Tanto que ele se denomina mais como um guia, onde ele traz, então, questionários, ferramentas que te ajudam você a entender o contexto de uma organização e olhar para as práticas do mercado, e você passa a ter escolhas, tanto que o slogan dele é contexto é importante, né, e ter escolhas é muito bom, que até está entre os 7 princípios que vocês colocaram no site. Para mim são os 2 que são mais referenciais de qualquer outra ferramenta. Então o fato dele te munir, né, e aí vem muito na trajetória que o PMI vem do profissional em gerenciamento de projetos, que é ter um toolbox, e você sacar de ferramentas, né, conforme o contexto, conforme time, conforme uma série de questões, é o que já me encantou lá em 2018. Né? E o PMI comprar tem muito a ver com o propósito do PMI, então acho que foi uma aderência que perfeita, não foi à toa, né, que o PMI comprou, vem nessa linha
Quem vem participando, participei do Steering Committee que mudou a prova da certificação PMP, por exemplo, justamente nessa pegada de você ter né, ferramentas. Então, eu só queria trazer um pouquinho desse histórico, porque às vezes a gente se pega discutindo muito, quando a gente está num mundo muito ágil, né? Discutindo ferramentas, discutindo frameworks, discutindo, e a gente não pode esquecer os princípios que tem por trás. Né, que o DA traz muito claro, que é você entregar valor, entregar o que a empresa deseja, né, mais importante do que eu dizer que eu sou uma empresa ágil. As pessoas se perdem nessa jornada, né, e entram na discussão de que tem que fazer porque o ágil diz, tem que fazer porque o framework fala, e às vezes acaba esquecendo do propósito principal da empresa, que é ou a entrega do valor ou a entrega do seu produto e serviço. E ele te ajuda, então, a encontrar esse caminho de equilíbrio. Então, assim, eu sou uma apaixonada pela disciplina Agile. Eu vibrei muito quando o PMI comprou, porque facilitou, né? Como o próprio Henrique comentou, a gente teve a oportunidade aí de algumas pessoas. Infelizmente, né, Henrique, a gente fica feliz pela gente, mas infelizmente as 2 únicas pessoas da América Latina que tiveram essa oportunidade no piloto, acho que eu gostaria de ter visto muito mais latino-americanos lá, mas foi uma oportunidade ímpar aí que a gente teve, e eu acredito muito nessa ferramenta. Eu só queria fazer essa... Desculpa se eu me estendi muito, mas eu sou uma apaixonada pela disciplina Agile. Imagina, Carla, a gente já está no tema. E assim, como você, eu também acho que a mensagem do PMI foi muito forte, né, ao fazer essa aquisição e ao colocar isso como proposta para a gente, né, que é gerente de projeto. É ter atenção com o valor que realmente é gerado e com gente. Gente faz a coisa acontecer e faz a coisa rodar. Então, o método, você escolhe o que é melhor para você. Então, é uma mensagem muito, muito importante, eu considero ela também muito forte. Mas aí eu queria passar agora, a bola agora para o nosso amigo Anderson Salles. Anderson, a gente vê o pessoal falar aí que o DA compreende um conjunto de métodos, é um toolkit, mas assim, para a gente poder ser claro e objetivo em relação ao que é o DA, como é que a gente pode responder essa pergunta para as pessoas de forma fácil conseguirem já assimilar o que ele significa? Então, o que é o DA? Como é que a gente pode responder essa pergunta de uma forma bem legal, bem clara, para já colocar para as pessoas o que ele significa? Bem, meu caro, só um passinho antes. É sensacional ouvir a Carla. A Carla tem um contexto muito grande, um histórico bem maior que o meu em relação a isso, né? A questão de background em relação à disciplina Agile. Eu fiquei sabendo da notícia da aquisição em agosto do ano passado. Verdadeiramente eu não conhecia, não tinha profundidade. E dali por diante que eu comecei a pesquisar, a procurar. Eu assisti uma palestra do Adriano Tavares, isso foi em outubro, novembro do ano passado. Fui conversar com ele. O Adriano, ele é hoje o único brasileiro que ele é um instrutor credenciado a dar este treinamento, por enquanto. Né, com certeza, logo, logo terão muitos outros instrutores. Isso é o que faz a coisa se disseminar, crescer, expandir. E aí eu conversando com o Adriano, a apresentação dele foi bem interessante, me deixou com dúvidas e curioso, querendo entender um pouco mais, e aí depois aprofundando um pouco mais para entender o que é o DA. A Carla falou muito bem, né? Essa questão de você, não é uma... né, eu tenho uma coisa que acontece comigo, assim, você vai comprar uma calça e você tem a calça número 40, 30, 44, 46, ela dá na cintura, mas não dá na perna, né? Então é uma calça, um número que eu tenho que me virar ali, né? E quando eu vou para fora, você vai nos Estados Unidos, você compra a calça com as 2 dimensões, tanto, né, na largura quanto também, e é um pouco melhor, né? Mas melhor do que isso seria eu desenhar a minha própria calça, né? Eu dizer como é a calça para o meu corpo, né? Então a gente vê uma coisa louca acontecendo no mercado hoje, que é, por exemplo, modelo Spotify. Eu quero implementar o modelo Spotify na minha empresa, é o estado da arte, da agilidade dos negócios, da inovação. Cara, o modelo Spotify serve para Spotify, não vai servir para você. Mas o que hoje a gente tem de ferramenta
o que tem hoje que a gente possa ter de apoio para nos ajudar a entender o que eu tenho, entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Então o DA traz isso. O DA, ele vai te apresentar uma estrutura ali que te faz as perguntas certas, que você consegue qualificar qual o tamanho do meu time, onde esse time trabalha, qual que é o tipo de cultura que existe dentro dessa empresa. A gente está separado, é remoto, é todo mundo junto fisicamente. Então, para cada contexto, nós vamos conseguir definir melhor qual é o tamanho dessa calça, né? Como é que se ajusta, e a gente tem os fluxos, Cycle Life, né? Manu e Mari, quem que são essas pessoas, meu Deus? Acho que entrou alguém aí. Então a gente tem... Então aí entra essa questão de qual que é o ciclo de vida, né? Será que para esse tipo de projeto, para esse tipo de produto, eu vou usar o quê? Eu vou usar Safe, para esse outro eu quero usar Kanban, para este outro é melhor eu usar Scrum, para esse outro, cara, isso aqui é gestão de projetos preditiva, clássica, ou como mais vocês queiram chamar. Então tudo isso você tem ali dentro, para aquela determinada situação, qual seria qual é a sugestão do DA para uso, o que seria mais efetivo, né? E ali ele te coloca algumas opções. Então, ou seja, ter escolha é bom, né? Esse é um dos princípios que a gente coloca ali. Poder escolher é uma coisa boa. Quando eu pego, por exemplo, a bronca toda acaba caindo em cima do coitado do Scrum, porque o Scrum acabou chegando primeiro, é o que todo mundo conhece, é o popularizou, temos ali um grande romance que faça o dobro do trabalho na metade do tempo, aquilo entrou na cabeça das pessoas, as pessoas piraram, é o dobro da metade, o dobro do trabalho na metade do tempo, e Scrum o nome do livro, está escrito grande, vermelho, é isso que eu vou implementar, mas é isso que vai trazer o que você precisa, é isso que vai trazer o resultado, o valor que você tem que entregar. Você vai virar um refém você vai virar um refém do framework, né? Você vai virar você está ali submisso a ele, né? Escravo do framework, ou o que importa é o resultado que você vai trazer. Então, o DA, sintetizando um pouco, é isso. Eu olho lá dentro, tem um kit de ferramentas, eu tenho um mundo de ferramentas que me apresenta e que eu consigo ali qualificar, entender, analisar qual que é o contexto do meu projeto, o contexto da minha empresa, o contexto do meu produto que eu estou desenvolvendo e o que tem de melhor que eu possa usar para aquele contexto. Então, seria uma explicação aí um pouco mais expressa para falar o que é o DA. Carla, quiser complementar? Gente, até a Carla, quando tirou a certificação lá, já mandei mensagem para ela: Carla, vamos trocar figurinha, quero aprender com você. Então, né, uma das minhas referências aí, a Carla. A gente está todos aprendendo junto, né, Anderson? Já te falei isso, é sempre uma troca. É isso aí. Mas acho que é isso mesmo que você falou, Anderson, né? Acho que um ponto interessante que você tocou, né? Começa com o Scrum e normalmente é o mais fácil de começar. Ninguém está dizendo aqui que não se comece com o Scrum, né? Mas olhar alternativas é muito bom. E uma coisa só para que as pessoas às vezes me perguntam, né? Falando nessa questão de ferramentas, poxa, o DA veio para substituir o Safe? Não, né? Na verdade, quando você fala, por exemplo, em você trabalhar com múltiplos times, ele inclusive indica o Safe como uma das alternativas. Claro que eles têm algumas áreas cinzas, vamos dizer assim, né? Que é quando você entra no Business Agility. O Safe entra como ele é prescritivo, com alguns processos e questões prescritivas de como eu trabalho, né, nas minhas áreas de negócio, agilidade. E o DA, ele vem com esse questionamento para eu buscar as melhores ferramentas, indicando até algumas práticas do Safe. Então, existe uma sobreposição. Mas quando a gente fala em olhar, né, times, que são múltiplos times, trabalhando em uma solução, em um produto, que eu começo a criar, né, as minhas esteiras, né, com os vários times,
ágeis, dependendo do seu contexto, o DA indica o Safe sim, como pode indicar o Less, como pode indicar Nexus, Scrum of Scrum, né, Scrum at Scale, e aí vem aquela banda de sopa de letrinhas aí que a gente encontra no mercado. Então, ele veio justamente para te ajudar nesse mundo VUCA aí que a gente está, é olhar para o contexto que eu tenho, todas essas práticas, ferramentas que existem, como é que eu consigo saber por onde eu começo, ou se eu já estou mais maduro e quero, né, atingir uma maturidade maior, quais caminhos que eu tenho. Ele é complementar ao que a gente tem aqui, não fico preso a um único modelo. Esse que é a grande vantagem. É o que a própria literatura do DA diz, né? Agnóstico, né? Não tem ali uma única fé, né? Beleza, acreditamos que muitos podem ajudar e podem fazer. Aceito todos, né? Não recuso nenhum. Exatamente. Perfeito, pessoal. Henrique, você quer dar uma palhinha para nós aí também sobre o que é o DA, na tua visão? Começa com alô, amigos da Rede Globo, vai. Alô, amigos, vamos abrir as câmeras que a gente vai começar. Oi, gente. Olha só, assim, eu gosto o DA tá me ajudando muito nos trabalhos que eu estou realizando a partir de agora. E, assim, alguns pontos que eu considero diferencial, né, no DA. O primeiro é que ele estende mais que o Scrum, em termos de aspectos de agilidade. Aborda todos os aspectos da entrega das soluções ágeis, porque a gente não só tem a questão, vamos dizer, bem estratégico, né? A gente não tem só operacional, a gente passa por vários níveis, a gente está aplicando o DA em todas as áreas da organização, então você consegue aplicar em várias áreas da organização. Suporta explicitamente um ciclo de vida completo de entregas, então a gente tem várias entregas que pode ser estruturado dentro do DA, fornece conselhos explícitos de adaptação, então a gente consegue ver a equipe, como a Carla falou, ela tem a opção de escolher se adaptar com as melhores ferramentas lá, eu estou trabalhando em que nível de camada e qual ferramenta eu posso ir lá, escolher e estar utilizando durante o meu projeto. Reflete a realidade das empresas ágeis, então a gente consegue ver realmente uma estruturação dentro do DA, quando a gente tem um pilar de agilidade implementado dentro da empresa. É escalável e fornece uma estrutura real de escolhas dentro do projeto e algo importante, né? Como a Carla falou também, a certificação ela é um pouco diferenciada, porque é por competência, não, ou você faz um workshop ou você não tira a certificação. Então, a gente tem um diferencial a partir de agora. A gente não vai ter esse mundo de empresas, eu estudei, já vou ministrar o treinamento de certificação. Não, a gente viu o cuidado que ocorreu lá em Las Vegas, referente ao material, tinha uma pessoa só anotando os pontos de melhoria do treinamento, porque todo o treinamento ele só pode ser ministrado por uma pessoa certificada e o material oficial a partir de agora. Nesse gancho, acho que você tocou num ponto importante, né? Quando a gente fala de uma maturidade, o DA deixa muito claro, e eu falo muito DA, mas tem muito no que eu acredito, tá, gente, aqui, mas assim, que me encanta nele, né? Ele traz muito claro que uma jornada ágil, né, quando a gente está falando não de ter times isolados, mas de uma jornada de fato, de uma organização ágil, não vai ter respostas rápidas e é algo complexo, né, que não é simples. Não adianta dizer agora coloque, né, solução aí, soluções Tabajara, né, todo mundo faz determinada coisa e eu me torno uma empresa ágil. Eu tenho um caminho aí pela frente. Então, ele preza, eu estou colocando aqui no chat o roadmap de certificações do DA, quem tiver interesse, e aí acho que o Anderson pode falar um pouquinho mais, que ele está trazendo um pouco das certificações para cá,
mas estou compartilhando aqui o roadmap. Ele traz um cuidado muito grande, principalmente quando você fala de profissionais que suportam a jornada dentro de uma organização, né? Que são os líderes não só de times, mas o que a gente chama de Agile Coach, né? Ou seja, aquele profissional que já tem que ter uma bagagem, já tem que ter uma experiência para suportar as organizações nessa jornada que vai ser árdua. Ela, né, ela é complexa, né? Então, o DA prega muito na linha do que o Henrique falou, de você trazer, seja dentro da organização, né? Você contratar ou já ter alguém, não importa a forma, mas que tenha uma vivência para te ajudar a seguir nesse caminho. Então, tenho cuidado muito grande nas certificações. Eu compartilhei o roadmap aí com vocês, posso compartilhar da minha experiência, né? Eu passei por várias etapas e ainda está faltando uma, tá, Anderson, que é do Agile Coach, só para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar então a minha vivência, né? Eu entrei, assim como o Henrique, num piloto do PMI Global, onde nós ganhamos o workshop, né? Cada um de nós, o Henrique foi para Dalsmo, que agora o Anderson aí com a empresa dele, né, Anderson? Já temos ainda bem o Dalsmo no Brasil, que de uma maneira simplista, né, seria o DA Lean Scrum Master, né, que seria então mais ou menos para todo mundo entender, comparado ao Scrum Master né, de times Scrum, é um líder de times ágeis, né, e ela tem uma exigência também, por exemplo, não basta só fazer os workshops, não basta só fazer a prova no Dalsmo, por exemplo, né. Você vai participar de um workshop, você vai fazer uma prova, se você passar, você ganha um DA Agilist, mas não diz que você já é um Scrum Master, né? Para isso, você vai ter que comprovar 2 anos de experiência, existe um formulário que você envia. Bom, eu consegui participar do processo que é do Agile Coach, ele tem mais passos além do Dalsmo, né? Então, eu comecei minha jornada em dezembro, ainda não finalizei a minha jornada final, mas eu vou explicar um pouquinho do que acontece quando alguém busca ser referência, né, como um profissional que realmente tem aí pelo menos 5 anos, que é a exigência que tem, de bagagem, com experiência ágil e aplicando de alguma forma o DA. Eles estão mais flexíveis nessa questão de aplicando o DA, porque o PMI agora é que está disseminando, né? Mas eles fazem uma avaliação muito grande do teu mindset, se está aderente com o propósito, com os princípios do DA. Então, eu passei pelo workshop, eu passei primeiro envio de currículo, para ver se eu poderia entrar nesse workshop. Eles fazem uma avaliação de currículo. Então, minha primeira etapa foi, enviei um currículo para o PMI. Fui aprovada, participei do workshop. Como para você fazer o do SEDAC, que é o do coach, você deveria ter feito o Dalsmo, mas eu entrei num piloto, eu não fiz o workshop do Dalsmo, mas eu tive que fazer a prova do Dalsmo. Então, eu fiz a certificação, ganhei, então já estou na terceira etapa, né? Mandei currículo, participei do workshop do SEDAC, fiz a prova do Dalsmo, né? Que eu deveria ter feito o workshop, mas por ser um piloto, eu tive a oportunidade de ir direto para a prova. Depois que eu fiz a certificação do Dalsmo, eu optei por não tentar o Dalsmo, porque eu estou na trilha do coach, né? Então, eu não mandei os 2 anos de referência. Então, aí eu fiz a prova do SEDAC, 4ª etapa, fiz a prova do SEDAC, passei, ganhei um certificado de SEDAC, mas de que eu passei no exame SEDAC, né, que é o do coaching. A partir dali, eu tive que mandar 5 anos de experiência minha em Ágil, em projetos, pelo menos 2 projetos, com 2 referências, onde eu mandei uma referência atual de projeto que eu trabalho com Ágil e apliquei algumas práticas do DA, e mandei a referência, ainda bem que eu fiquei com as portas abertas e me dou com a minha antiga chefe da CA, né? Mandei ela como referência, então já estou na 5ª etapa. Mandei as referências deles, eles foram contatados, eles tiveram que comprovar as referências que eu botei no papel, nos projetos que eu passei, e por causa de que eles tinham muita gente, quando eu mandei a minha candidatura, tinha 150, 200 pessoas na minha frente, entrou coronavírus, teve uma série de coisas. Hoje eu recebi o retorno que o comitê de coaches, do board de coaches do DA, aprovaram as minhas referências, aprovaram todo o meu processo, mas calma, agora eu passo pela entrevista com eles que vai ser agendada, que é a 6ª etapa.
né? Estou aqui já batendo na mesa, na torcida, porque eu soube de vários colegas que nas referências gongaram. Vários, quando chegou, não tinham. E assim, e não é um problema, gente. Eu também achava que poderia, porque é tudo novo, né? Que poderia acontecer comigo, porque eles têm uma série de critérios, como o Henrique falou, uma série de cuidados. Então, dizer que tem 5 anos em ágil, quando você está tentando um coach, é que tipo de liderança, que tipo de aplicação você fez. Tem uma série de cuidados que eu estava com medo e, se fosse o caso, beleza, eu ia perguntar o que eu preciso fazer para daqui 1 ano, 2 anos, né? É um processo, gente. A gente tem que estar muito tranquilo nisso também. Então, hoje recebi faz 1 horinha um e-mail dizendo que, ok, com as minhas referências, agora eu vou para a entrevista. E aí eu conto A entrevista com dois par, né? Agile, dois SEDACs, que são SEDAI, né? Que são instrutores globais, 2 canadenses. Já adicionei eles no LinkedIn aqui nesse meio tempo, vamos conhecer, né? Vamos fazer aí, já me coloquei à disposição, que qualquer dúvida eu vou esperar eles marcarem. Ou seja, 6 etapas que eu estou desde que 5 eu passei, né? Agora eu vou para a 6ª, para poder ser uma certificada de Agile Coach. Né? Então, acho que isso traz um diferencial muito grande em termos de o que de fato essa certificação está trazendo. Né? E principalmente... Eu compartilho com vocês, independente do resultado. Se por acaso, ou por algum motivo, eles disserem que eu preciso de mais um pouquinho, eu vou compartilhar com vocês. Legal. Não tenho dúvida que vai dar certo, não tenho dúvida que vai dar certo. Eu conto para vocês depois. Eu sei que eu fiquei já feliz, que eu digo, bom, vários gongaram na 5ª etapa e eu passei. Legal. Parabéns, Carla. Então, pessoal, e aí eu botei o roadmap, todos eles têm critérios. Acho que o Anderson, né, Anderson, de repente, se você quiser falar um pouquinho. Eu tenho, Francisco, se você quiser, eu vou deixar você seguir seu roadmap aí, mas eu tenho aqui uma apresentação, tem uma telinha que ele mostra um pouco disso que a Carla falou, de uma forma mais visual, e aí responde uma das perguntas aqui do chat, que é, e o ACP, né, que é uma grande, sempre da polêmica. Nós já fizemos um webinar sobre o webinar e fizemos o treinamento sobre DA, e quando chegou em ACP, deu polêmica, aí a gente coloca então o slide para tentar ajudar. Mas segue esse roadmap aí, meu cara. Legal. Olha só, a ideia do slide é ótima, porque ela vai ajudar a esclarecer sobre essa questão do ACP, que eu já imaginava que ia ser uma dúvida comum, é uma dúvida minha, né? Então, assim, uma dúvida de muita gente. Mas antes da gente endereçar para essa parte, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, e ela foi refeita por uma outra pessoa. E, assim, é questão conceitual mesmo, entendimento sobre o que é o DA, né? Então, o Jarley pergunta assim, se o DA é um frame para determinar qual a melhor ferramenta ágil para a empresa ou projeto. É a pergunta que ele faz. E uma outra pergunta se segue aqui com a mesma ideia. Então, quem poderia aí nos ajudar com essa dúvida? Bom, você tem que pensar, o ideal seria usar imagens mesmo, né? Mas o DA, se você pensar, ele traz um guia, que ele é um guia de processos. Então, imagina assim, que ele tem camadas de processos, né? Então, ele tem os que ele chama de layers, onde ele tem a primeira camada de baixo, que é o Discipline Agile, que é onde estão os times, né? Aqui, ele traz ferramentas, quando ele está na camada bem de baixo, que é o do DA, do DAD, né, que é Discipline Agile Delivery, né, ele tem aqui processos que me ajudam. Esse time está trabalhando num produto que não tenho ainda nem muita ideia se as hipóteses são corretas, eu vou usar um ciclo de vida exploratório como Lean Startup, né? Não, eu tenho um produto claramente definido, o time é mais maduro, eu não preciso de cerimônias tão marcadas como Scrum, beleza, vamos usar de repente um Kanban, ou vamos usar um Lean. Então, nessa primeira camada, ele vai te ajudar nesse sentido de olhar para cada time, né, e vão ter guias, processos que vão te ajudar. Depois eu tenho uma camada que é de DevOps, porque não é só o DA, né? Todas as frameworks, todas as metodologias hoje que trazem o Business Agility colocam. Se eu não tiver DevOps, não sei se todo mundo sabe o que é exatamente DevOps, mas vou falar de uma maneira muito simplista, porque ela vai muito a TI, né?
O DevOps ele é basicamente a automação do meu processo de entrega de software, desde teste, desde colocar em produção, né? Então, ele traz processos que me ajudam a definir essas minhas automações de teste, de automações de entrega de produtos de software e como eu vou interagir com as áreas de negócio quando eu estou falando de desenvolvimento de software, né? Fala, Henrique. Deixa eu te ajudar. Vai compartilhar, show, né? Então, eu estou falando do DA que foi DAD, né? O DAD, que era a primeira camada de baixo. Eu comecei a falar do DevOps, que passa por todas as áreas onde eu for fazer, então, a minha automação, né? E vou automatizar minha entrega de software. Depois eu passo para a área de TI. Quem é de TI sabe que a grande briga que você tem quando você começa a implementar timizagem, seja Scrum, time que for, eu começo a produzir rápido e não consigo passar muitas vezes para produção, porque tem a área de operação que não quer que mexa, né, no meu ambiente, ou porque tem um processo de change management, enfim. Então, ele começa, quando sobe essa terceira camada em IT, olhar como eu olho segurança, dados, arquitetura, toda a minha parte de governança de TI, para que comecem os fluxos, né, porque ele é muito baseado no Lean, que é enxugar processos. Eu começo a trabalhar, então, com a minha área de TI. Então, eu já estou na terceira camada. Onde eu chego na última lâmina, então, layer, que é a organização como um todo. E aí ele vai trazer guias de processos para essas áreas, né? Finanças, legal, marketing, né? Área de compras, de vendas. Como é que ele pode trabalhar os processos para que todas essas camadas, que é o grande desafio, né? Que se tem hoje na comunicação, na troca de informação, até os silos que você tem dentro de uma organização, ele começa a te ajudar a enxergar como esses processos podem navegar intraorganizacionalmente para que te tragam uma agilidade do negócio. Então, para cada caixinha dessas, você vai encontrar guias, né, dizendo práticas que existem no mercado e que te ajudam com questionários para você enxergar que conforme o contexto da tua organização, o teu produto, o teu serviço, o teu time, a tua maturidade, uma série de critérios, se você está trabalhando com times distribuídos, se você está trabalhando com mesmo local, né, de trabalho, ele vai te guiando nessas camadas, é basicamente isso. E aí, interessante é você começar realmente a quebrar os silos dentro da organização, que é esse o objetivo de uma organização ágil. Talvez nem toda organização precisa virar uma redarquia, né? Que é a organização, aquela flat que você vê o desenho de organismo, mas eu preciso que parte da minha organização se torne menos hierárquica, pelo menos nos seus processos. É isso que ele te ajuda a buscar aí nessa jornada. Tá? Perfeito, então, legal. Responde bem e responde também uma questão que é a aplicabilidade, né? Não é só no ambiente de IT que ele vai acontecer, ele vai acontecer para a organização. Então, assim, talvez com a maturidade a organização comece a expandir isso, né? Eu acho que vai ser uma coisa natural, isso pode ser que comece por times e vai começar provavelmente por TI, mas com a maturidade sendo alcançada e sendo conquistada, eu acho que esse movimento dentro das organizações ele tende a se completar. Então, esclarecimento bem legal. Anderson, passo para você. Você queria fazer uma demonstração que vai ajudar aí numa outra pergunta que a gente já tem sobre o ACP, o PMI-ACP. Então, está contigo. Beleza. Deixa eu tirar aqui Espera só um pouquinho. Pronto. Eu queria só contribuir com os meus 20 centavos aí. Né, eu também gosto. Às vezes a gente gosta daquela pergunta, né? A resposta, né? O que é DA, né? Responda embaixo aí, né? E aqui o que dentro do próprio material de disciplina Agile, ele coloca como um kit de ferramenta de decisão de processo que fornece orientações para ajudar pessoas, equipes e organizações a otimizar seus processos de maneira sensível ao contexto. Então essa daí seria uma frasezinha aí bem mais clara, né? Colocando para a gente de que é isso, é um kit de ferramentas, né? Um kit de ferramentas que vai nos ajudar ali, vai nos orientar pessoas, equipes e organizações, sempre sensível ao contexto. É uma coisa que a gente já está, já desde o comecinho da conversa aqui nós falamos, tá?
Em relação à certificação, eu vou colocar aqui um slide que é dentro do que a gente tem apresentado aqui nos nossos treinamentos e tudo mais. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Pronto, compartilhar tela. Beleza. Conseguem ver aí? Está sendo iniciado. Isso, agora foi. Isso. Esse é o site, tá, gente? O site, quando você entra Disciplina Agile Consortium, ele tem lá ele abre, o site do Disciplina Agile, ele abre dessa forma, você vai lá em certificação, ali aparece, hoje estão aparecendo ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 certificações. Não são só essas, outras estão sendo criadas, outras mais especialistas, isso para outros e outros assuntos, né? Dentro daquelas blades que nós vimos na tela que o Henrique plotou para a gente ali. Então, esse é o que está lá no site. E essa daqui, ó, ela é a estrutura de como que funciona, né? Eu tenho um outro slide que aí já fui eu que criei, que é para tentar ajudar, e aqui a gente já fala também do tal já fala em relação à ACP, aonde a ACP está aqui dentro. Então, ou seja, você tem uma série de níveis aí. Você tem um nível de entrada, o cara está acabando ali ele entra no site, ele se inscreve, né? Então, ele é um cara interessado por disciplina Agile, é um primeiro nível. No nível seguinte, nós temos ali, ó, CDA, né? Então, ele é um agilista disciplinado, traduzindo no português aí, um certificado um agilista disciplinado certificado. Então, isso aqui já está no nível de que, por exemplo, né, você faz lá um curso, e esse curso você passou na prova do curso, você já é um CDA. Tá? Eu vou falar tudo, depois eu volto explicando, que eu acho que vai fazer mais sentido. Depois disso, você fez o curso, ou seja, diferente do que a gente conhece hoje como PMP, as certificações PMP, certificação ACP, certificação CAPM e tudo mais, você não precisa fazer um curso do PMI, de alguém credenciado do PMI. Você pode estudar sozinho em casa. Você compra o livro da Rita, compra o livro da Kim Heldman, do Kelsner, e você estuda aquele livro, ou estuda o próprio PMBOK, vai lá, faz a prova, passou, você é aprovado e você está certificado. Você compra a prova e faz a prova. Dentro das certificações do DA, não temos mais isso. Você precisa fazer um workshop, e esse workshop ele é ministrado por um instrutor credenciado pelo PMI. Ou seja, o PMI garante que esse cara passou por uma série de processos. Olha a Carla contando aí na parte de coach, o quanto não é tão simples, né? O quanto dá trabalho chegar até o nível que a Carla vai alcançar aí na semana que vem, se der tudo certo. E assim, então, ou seja, você como instrutor credenciado, você dá esse treinamento. Esse treinamento, ele existe em 3 versões do treinamento. Tem uma de 4 horas, de 3 horas ou de 2 horas, mas o mínimo que você tem que fazer, pelo menos, é esse de 2 horas. Para esse de 2 horas, pede-se que você já tenha um certo conhecimento em ágil, tenha um certo conhecimento em Lean. Né, um pré-requisito, que aí você faz esse curso esse treinamento de 2 horas. Tá? Fiz o treinamento de 2 horas, e aí você automaticamente ganha um voucher, você ganha um ticket para você fazer a prova. Você tem 30 dias a partir do momento em que você fez o treinamento credenciado, oficial, você tem 30 dias para fazer a prova. Então, aqui em São Paulo nós fizemos, eu tenho até o dia 28, acabou tendo um delay ali, porque processos de cadastro e tudo mais, eu tenho até o dia 28 para fazer a minha prova. Então, também estou aí, Carla, na correria. Passado esse processo, então, ou seja, você tem 30 dias para fazer. Se você for aprovado, passei na prova, ou seja, já sou CDA, já tenho a certificação CDA. Ah, mas eu vou, então, pegar essa minha certificação CDA, e aí o PMI fala assim, olha, você tem experiência como profissional trabalhando
como profissional em ágil? Ah, eu tenho experiência. Ah, então, se você tem experiência, você vai fazer, como a Carla relatou, você vai relatar essa experiência, você vai enviar para o PMI detalhes dessa experiência, como você faz lá para submeter a elegibilidade da certificação PMP, tá? Um jeito ainda, pelo que eu entendo, por tudo que eu ouvi, um pouco mais rigoroso, né? Mas o pessoal vai analisar essa experiência. E aí, se você tem a experiência trabalhando em um time, você recebe a designação de CDAP. Você tem a certificação de CDAP como practitioner. Só complementando, Anderson, Por favor, eu vi Carla. tanto o para submeter do Dalsman, que eu não submeti, né, porque eu quis mandar direto a do coaching, mas são muito parecidas, né? A diferença é que quando você está no professional, você não vai passar pela bateria pela entrevista depois, né? Isso, mas isso ele aí. pede o que você fazia no time, qual era o seu papel, o que o DA, mesmo que não seja DA específico, mas da mentalidade do DA, né? Você aplicou nesses projetos e quais foram os teus entregáveis e resultados. Então, ele é bem detalhista mesmo, é como se você estivesse vendendo o seu projeto. É isso aí. Então, ele realmente aprofunda bem mais do que a que a gente bota, né, de uma experiência na PMP, enfim, que você bota teus tempos e projetos. Ele pede detalhes do projeto, resultados, desafios, conte sua história, né? Segundo desse projeto. Segundo conta a lenda, né, Carla? Lenda não, porque são pessoas que relatam que a certificação PMP lá no começo era bem assim. Existia um rigor muito grande para aprovação da sua elegibilidade. Como ela ganhou um tamanho gigantesco, uma proporção enorme, isso foi automatizado de uma certa forma. Existe uma auditoria que pede a comprovação e tudo mais, né? Mas assim, o DA não, ele ainda está novo, então ele consegue ter esse rigor todo em cima disso. Então, ou seja, se eu comprovar que eu participei como time, participei em algum time ágil, eu tenho a certificação CDAP. Agora, se eu tiver uma comprovação como líder, como liderança em algum time ágil, como tendo um papel de líder, eu posso submeter a certificação DALSM. A Carla falou Dalsman, né? Então, DASLM. Essa é a certificação para quem tem um nível de liderança. Pois não, alguém chamou? Fui eu, Anderson. É Francisco. Oi, Francisco. Então, no momento em que é submetida a experiência que você está vivenciando com Agile, no CDAP, no caso, basta que você submeta a sua experiência e faça um exame ou é só submissão de experiência? Você tem que fazer o exame de qualquer jeito. Você precisa fazer o workshop de 4, de 3 ou de 2 dias. Isso você precisa fazer. E isso, após esse workshop, você recebe o voucher para fazer o exame em até 30 dias. Esse exame você tem que fazer e tem que passar. Tanto para ser tanto para você ser CDA, para você ser CDAP, para você ser DASLM, LSM. Tá bom? Para qualquer um deles você tem que passar na prova. A diferença do CDA para os outros. CDA você passou na prova, você já recebe. Já para você ganhar a designação de praticante, você precisa comprovar experiência trabalhando com times ágeis. Então você vai submeter a sua experiência para esse grupo, para esse comitê que vai fazer essa avaliação. Eles entendendo que tudo ok, que você tem experiência, você ganha a designação CDAP. Se essa experiência não for só como time, mas for como líder, você liderou um time, você teve um papel de líder dentro de um time, tá lá, né, um master, um Scrum Master ali, você então recebe a certificação DALSM, que é uma certificação do nível de liderança. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, que vai ajudar a gente a visualizar melhor. Acho que tá melhor para ver aí, né? Ó. Tá vendo? Então, quando eu coloco ali, ó, o nível da certificação CDAP é o nível de time do projeto, time do produto, time de desenvolvimento, time Scrum, o time ágil. Agora, o nível ali de DALSM já é o nível de líder. Ele já é um líder, ele já tem uma experiência como líder de equipe. Tá ok? Ele tem que comprovar essa experiência. Tudo bem, gente? Até aqui? Francisco? Perfeito.
Então tá bom. Perfeito. No nível acima, que já é o nível master, por exemplo, nossa querida amiga Carla, ela está ali buscando o CDAC. O CDAC, como a Carla já falou, vou falar bem rapidinho, então o CDAC. A Carla fez a prova do tal do workshop, né? Ela teve que fazer a prova, ela fez a prova também, outra prova, né, Carla, do CDAC, ela fez também. Aí ela reuniu o kit de experiências dela, de 5 anos de experiência, submeteu ao PMI, o PMI está avaliando, vai devolver para ela, no caso, devolveu dizendo ok, você passou, e ainda tem a última fase que ela vai passar por uma entrevista com profissionais que já são CDAC, que já são profissionais que têm essa designação, que vão fazer que vai fazer a entrevista com a Carla e vão dizer se sim ou se não. Certo, Carla? Só para você, como está no meio do processo. Perfeito, então tá bom. Beleza, gente. E também tem ali a trilha para certificação, então essa daí é a CDAC, que é a de coach, tá? Já uma certificação no nível ali de instrutor, para que você possa ensinar, para você poder dar esse tal desse workshop obrigatório que tem que ser feito, para você possa ser um instrutor, você tem a certificação ali que é a CDIA, é a certificação do instrutor. Ela também tem um processo, eu não vou nem esconder de vocês que eu tenho uma colinha aqui, porque esse negócio é todo muito novo, né? Pergunta ali pra gente de PMP, a gente sabe na ponta da língua. Agora, esse aqui, né, a gente ainda está aprendendo. Então, ou seja, você tem um workshop de 5 dias do CD, esse de instrutor, workshop de 5 dias para instrutor. Você tem um exame dessa certificação da CDAI, né? E você tem um contrato, né? Você tem que submeter um contrato. Então você tem um contrato como instrutor que você tem que pagar lá uma taxa. Eu não tenho a taxa aqui, me desculpem, mas tem na trilha, no que a Carla compartilhou ali com vocês, tem todas as informações. Eu estou tentando só estruturar, organizar elas e colocar elas aqui para você. Eu acho que é $800 o instrutor para América Latina, eles compartilharam por regiões, né? América Latina, se eu não me engano, é $800 a anuidade do instrutor e 1.200, uma coisa assim da instituição, né? É isso aí. Certificada, né? Então, ou seja, para você dar o treinamento, eu quero ser instrutor e dar esse tal desse workshop de DA, o que você tem que fazer? Você vai fazer o workshop, você vai fazer essa primeira fase ali, tirar a certificação CDA, CDAP, qual é a sua experiência, depois você submete lá, vai fazer o workshop de 5 dias de instrutor, você assina o contrato, paga a taxa lá como instrutor, mas você ainda precisa de uma empresa que seja registrada no PMI, uma empresa que seja credenciada para o PMI como provedora de treinamentos, né? Então, para isso, você tem que ter uma empresa, né? Se você vai fazer com a sua própria empresa, ou então você se associa a alguma empresa já cadastrada. Então, existem já algumas empresas, se vocês quiserem saber sobre esses treinamentos, estão todos lá no site, a Find Training, você vai lá e procura treinamentos em todo o mundo, né? Então, tem treinamento espalhado por tudo enquanto é lugar do mundo, por diversas empresas que estão dando esse treinamento. Então você pode ali fazer a escolha. Eu não quero fazer jabá aqui, não é a ideia, mas assim, nós tivemos o primeiro treinamento com esse workshop em São Paulo, agora dia 14 e 15 de março. Foi uma iniciativa que eu tive com o Adriano. O Adriano, ele é o instrutor hoje credenciado, né? Por enquanto, o único instrutor credenciado no Brasil para dar esse treinamento. A gente fez Na verdade, aqui. Existem 2, Anderson, só que o segundo não está ativo. Os 2 eram da tá IBM. Ativo. Não está ativo, mas ele é um credenciado, mas ele está numa empresa, está tocando a vida dele. Perfeito, eu acho que até um cara que é de BH também, não é? Se eu não me engano. Exatamente, só a título de curiosidade, tem 2 credenciados, mas só um ativo. Pois é, não, perfeito, cara. Então, que está hoje dando esse treinamento, tem só o Adriano, por enquanto. E aí nós fizemos esse treinamento com o Adriano aqui em São Paulo, dia 14 e 15 de março, e era até nossa ideia levar esse treinamento para o Congresso Brasileiro, né, no Distrito Federal, mas não vai ser possível, mas
nós tivemos algumas reuniões esses dias e conversando com o Adriano e até um realinhamento da estratégia do PMI, esse curso vai ser dado também de forma virtual. Então nós vamos ter a opção desse curso também ao vivo e online nos dias 16 e 17 de maio, tá bom? Só para ficar claro, você está falando do DA-LSM, né? Exatamente, estou falando tá, do não, só para ficar claro, isso. Perfeito, que é o que a gente está tendo no Brasil hoje, né? Isso, é o que a gente tem por enquanto. Então esse treinamento, a gente tem ele, vai ter ele agora de forma virtual. Ele já existe virtual já há bastante tempo lá no site, você consegue fazer ele em outros países, tem canadense fazendo, tem mexicano fazendo, tem americano que também está provendo esse treinamento lá já há algum tempo, tá? Gente, essa é a trilha, e ali em cima de tudo, olha, tem ali o cara que treina os instrutores, que esse aqui, ele é até onde eu acompanhei, esse cara, esse DAIT, ele é um cara que ele é convidado, né? Ele não não tem, né, cara? Ele não tem ali uma prova que ele faça, tal. Ele é reconhecido ele no mercado e ele provavelmente foi há um bom tempo um CD, né? CDI, Perfeito. enfim. Um CDI. Perfeito. Então essa é a trilha da certificação. Então a gente começa bebezinho ali embaixo e ali em cima a gente já é o mestre dos magos, né? Essa é a nova trilha. E aí vem a pergunta, né? A pergunta que todo mundo tá lá. E o tal do ACP? Aonde é que está o ACP? O ACP, ó, ele tá aqui. Ele é uma certificação de nível profissional, porém a ACP, ela não exige que seja como líder de equipe. Então ele está ainda no nível de time e não no nível de líder, tá? Então ela está classificada dessa forma. Aí vem algumas perguntas, né? Nem vi o chat, mas vai vir. Então, pô, não é tão importante. Bem, as certificações de DA estão começando agora, né? A gente está começando a movimentar os capítulos do PMI, no mundo inteiro estou começando a falar disso, e a ACP já é uma certificação que já tem alguns anos, não lembro quantos anos, mas já está bem reconhecida, já tem um reconhecimento bacana de mercado, né? Mas a colocação... Pois não. Desculpa te interromper, Anderson, pode Tem terminar, problema. achei que você tinha terminado. Eu só ia falar que a ACP, ela traz uma vantagem que quando eu faço o DA, né, lá o DA-LSM, eu preciso comprovar a experiência. Se eu já tenho a ACP, eu faço a prova e já posso, por eu ter a ACP, não preciso comprovar de novo a experiência e conseguir o DA-LSM, né? Ele tira aquela comprovação de experiência em projetos. Se eu já sou ACP, teoricamente eu já comprovei e eu Carla, consigo se eu não me engano, para o CDAP. Será que é só para o CDAP? Só CDAP, porque o DALSM, ele é um nível de líder, de liderança. Pois é, mas eu fiquei na dúvida, depois a gente tira, mas beleza, a gente você pode tá tirar. Mais por dentro, mas isso, eu fiquei nessa dúvida. Assim, só também para ajudar. Gente, assim, a gente está falando de algo novo, algo que merece ajuste, que merece mudança. O próprio DA, o time do DA lá fora e todos os participantes, praticantes têm contribuído muito para evoluir a didática, evoluir como vai ser esse workshop, evoluir as certificações. Então é um processo que está aí ganhando corpo, crescendo. E o bacana que a gente fala, né, o que eu costumo falar é que assim, a gente tem a oportunidade de ser pioneiro em tudo isso, né, de ser um dos primeiros. Né? Então, o PMI fez a aquisição em agosto do ano passado, e agora esse ano que a gente está começando, as regras mudaram no início desse ano, tivemos o primeiro workshop no Brasil este ano, de DA-LSM, e tudo está começando a mudar agora. Então, existe o ônus e o bônus. O ônus é que nem tudo está tão claro para todo mundo, e a gente sabe disso e está participando dessa evolução, e o bônus é ser o primeiro. Né, ser um dos primeiros. Quando daqui a 5 anos alguém quiser entrar, você já participou desse workshop, desse webinar aqui hoje, e já está sabendo do assunto muito antes de muita gente. Falei muito. Legal, Anderson. Legal, Carla. Foi muito esclarecedor a questão aí da trilha de certificações. Acho que isso vai ajudar o pessoal a entender onde é que tudo se encaixa.
E aí eu queria passar um pouco a bola para o Henrique para a gente comentar sobre um assunto que, assim, tem a ver, né? Como o Anderson, eu acho, na minha visão, tem um pouco a ver. Como o Anderson bem colocou, tudo é muito novo, né? Então a gente precisa entender, saber como é que aplica, saber como é que os profissionais vão aproveitar e daí por diante. A gente viu ali que a pegada relacionada a princípios, a contexto, a times, né, está muito presente aí nessa proposta do DA. E a gente, parte de nós também já conheceu ali um pouco do que vai ser a nova versão do Guia PMBOK, né, a 7ª edição do Guia PMBOK. Algum de nós já conheceu aí o draft, que rodou por algum tempinho, né, já sabemos ali como é que a estruturação vai se figurar. Henrique, você acha que está bem ligado isso? As propostas se complementam ou elas estão alinhadas? O que você poderia dizer para a gente a respeito desse alinhamento aí, do que é o DA e a nova versão do Guia PMBOK que está para sair? Opa, Henrique. Acho que é só soltar o microfone. Opa, Francisco. Diga Agora lá. estão me escutando? Sim. Alô, amigos. Opa! Ó, eu compartilhei aí algo, a sua pergunta. Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, foi essa sua pergunta, é o complemento entre o gerenciamento de projeto tradicional, vamos dizer, que o PMI vem trazendo há anos, né? Com que a outro pilar que nós temos a partir de agora, que é a disciplina ágil. E a interseção dessas duas ações que o PMI traz, né? Então, o novo guia PMBOK ele já inclui toda uma questão de agilidade e a gente tem agora a disciplina ágil. E ela, além de trazer toda essa visão de estruturação, camadas, como a Carla explicou aí, ela traz duas coisas que o pessoal de agilidade às vezes não conhecia, que é a parte de governança e a parte de gerenciamento de risco. Então, a gente traz dentro já do Disciplina Agile, do DA, a parte de governança e de gerenciamento de risco. Então, olha aí o complemento de um com o outro. A gente está tendo governança, tem gerenciamento de risco. Isso não vai andar separado. A partir de agora, cada vez mais, você não tem, como a Carla falou, do DevOps. A gente está trabalhando com transformação digital, cara. Não tem como fazer projeto sem TTI. Eu e a Carla conversou muito lá em Las Vegas. Cara, não tem mais. O cara que vai trabalhar nas organizações com transformação digital, não tem como, eu vou só trabalhar com método cascada, não, só vou trabalhar com métodos ágeis. Esquece isso, cara. Entendeu? Então você vai trabalhar aí com os dois pilares. Deixa eu só mostrar outra coisa que eu quero aqui. É a questão, uma coisa importantíssima que foi apresentada também lá, é o Flex. Então, o Flex é toda a parte de Enterprise Transformation, tá bom? Do DA. Então, tudo que você... É um framework não, desculpe. Todo fluxo de cadeia de valor é onde eu estou me dedicando, estudando mais, tá bom? Esse livro é gratuito, tá no site lá, você pode estudar. E o que é mais importante, ele traz aqui todo o layout do fluxo da cadeia de valor, desde a estratégia organizacional, o gerenciamento de portfólio, então você tem todo o seu business backlog, até a visão mais estratégica. E o que é que você vai trazer com isso aqui? Olha só, se lembra aquelas ferramentas que Carla falou? Você vai vindo aqui com as ferramentas, vai implementando. Onde é que eu vou estar utilizando cada ferramenta dessa? Cada momento. Então, cada etapa do processo, eu vou lá no kit de ferramentas e, traga a ferramenta necessária. Mudei minha etapa, tenho outra ferramenta que eu posso utilizar. E assim vai. Você vai utilizando, até chegar aí na toda a parte de teste, de envolvimento das equipes para entregar o produto e toda a parte do PDCA. Cara, tá aí, Lean,
a operação business operation. Então, assim, cada momento que você está aí no fluxo de cadeia de valor, você vai ter uma ferramenta para estar utilizando. Então, olha a riqueza que os caras trouxeram para a gente, que a gente pode estar agregando dentro de uma organização, dentro de um projeto, a nível, tendo esse pilar da agilidade. Então, a Carla, lá no vídeo que ela fez para a gente, falou muito da agilidade organizacional. Hoje, o que é que as empresas vão fazer depois dessa crise se ela não tiver um pilar de agilidade organizacional? Então, o PMI trouxe isso aí para a gente. Isso é algo riquíssimo. Então, assim, eu estou estudando muito sobre a parte do DA Flex. Então, DA Flex é toda a parte de transformation das organizações. Então, quem tiver oportunidade, vai lá no site. Tá gratuito isso, você pode entrar, pode estudar, tá bom? Então, é fantástico. Foi a parte que eu fiquei mais encantado no treinamento. Sensacional, Henrique. Eu acho que deu para a gente ter uma visão muito clara a partir desse slide que você mostrou e com tudo que a Carla e o Anderson mostraram. Então, eu acho que agora começou a fazer sentido para muita gente, pelo menos para mim, né? Quando vi que tinha camadas, que tinha equipe, depois DevOps, depois TI, depois organização, eu fiquei pensando, mas como é que é isso na prática? A gente está muito acostumado com guia PMBOK, né? Um conjuntinho de processos, entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Então, a gente busca isso na hora que se aproxima da novidade, porque isso está arraigado na gente, né? É normal. Mas, assim, vendo essa imagem aí, eu já comecei a ficar mais confortável no que se refere ao entendimento que a gente precisa ter, no que se refere à compreensão e como navegar nisso, né? Como tá nessa esteira aí. Acho que para os profissionais vai ser muito legal. Pessoal, a gente está com 1h e 28 minutos de webinar, né? Eu acho que o papo está prolongado porque o papo está muito bom, né? Se não estivesse, nós não estaríamos aí com a sala na quantidade de pessoas que estamos. Então, como a gente sabe que tem família para cuidar, eu acho que alguns aí pode ser até que tem um jantar para fazer, então a gente vai procurar não se delongar muito, né? Mas eu queria fazer uma perguntinha aqui para vocês três, que é a seguinte, né? A gente viu bons esclarecimentos, né? E esclarecimentos maravilhosos da Carla, do Anderson e do Henrique sobre o que é o DA. E eu queria perguntar para cada um de vocês que valores que vocês acham que o PMI espera oferecer para os membros, espera oferecer para os profissionais de gestão de projetos como um todo, trazendo isso à tona, né? Sabendo ele que isso está vindo à tona não é por acaso, né? A gente percebe que o mundo carece de uma série de melhorias, a gente percebe que o mundo carece de melhorias e com resultados que precisam ser rápidos, né? A gente não tem tempo mais para pensar sobre o que pode ser atingido, ou gastar recursos com aquilo que não vale a pena gastar. Então a gente vê que o mundo carece de muita coisa, uma pegada assim muito firme e assertiva de um monte de coisa. Então eu acho que isso vem num momento que casa muito com isso, né? Eu enquanto profissional da área percebo isso com uma clareza muito grande. Então, na opinião de vocês, que valores que vocês acham que o PMI quer entregar para esse corpo de profissionais, para esses membros, trazendo um DA à tona no nosso mundo de hoje? Podem começar aí. Vou pode começar, ser então. Ladies Ladies first, lá eu quase não gosto de falar, mas tudo bem. Eu queria resgatar um pouquinho. Eu queria resgatar um pouquinho, porque o PMI, a gente não pode esquecer que é uma instituição que tem mais de 50 anos, né? Então, a gente fala do grande desafio de todas as organizações e que o PMI não foi diferente. Então, quando eu vejo a aquisição do DA, que aconteceu em agosto, né? Para mim faz parte dessa própria transformação e da mudança do PMI. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar quando eu trabalhei na parte estratégica do PMI, que foi do Steering Committee, que foi final de 2017, não, foi meados de 2018, isso, meados de 2018, o PMI começou a olhar o que acabou lançando a nova certificação do PMP. Mas lá, o PMI já começou a trabalhar diferente. O que eu quero dizer com isso? Para mim, o DA é só uma extensão do que o PMI se transformou também.
e o que ele quer trazer para os profissionais. O que aconteceu lá em final de 2018, início de 2019? O PMI, pela primeira vez, rodou um piloto onde, para rever as certificações, né? E aí surgiu a necessidade de certificações novas e que deve ter startado essa compra. Ao invés de fazer como ele sempre fez, né, que era o modelo, vamos dizer assim, tradicional, que o PMI fazia suas mudanças, de montar um comitê chamando filiados, né, com um determinado desafio, eles chamaram algumas pessoas do mercado, não abriram em VRMS, quem é ligado a PMI sabe que é onde, né, abrem oportunidades de voluntariado, eles não abriram em VRMS. Foi uma oportunidade que eles chamaram algumas pessoas, eu fui agraciada em estar lá também, e quando eu me deparei, que o primeiro encontro foi em Praga, foi em novembro de 2018 em Praga, quando eu me deparei que das 20 e poucas pessoas convidadas para o comitê, só eu e mais 2 eram vinculadas ao PMI, e a maioria não sabia nem quem era o PMI, né? E eles trouxeram vários grandes players, onde eles trouxeram pessoas de RH, pessoas de operação, pessoas de negócio, para ouvir o que o mercado esperava de um profissional. Né? Então, fizeram o que a gente fala aí, né, de Lean Inception, de Design Thinking, de você ouvir o cliente, de você ouvir o mercado. Começou esse trabalho aí final de 2018, né, onde o primeiro produto foi, então, resultante de ouvir o mercado. E a gente ouve coisas interessantes de pessoas que estão no outro lado da mesa contratando profissionais. Eu ouvi nessas reuniões, foram 13 encontros, coisas do tipo assim, quando eu vejo um monte de certificação no nome de uma pessoa, eu já nem olho o currículo, porque eu preciso de pessoas que tenham prática. Você começa a ver uma outra visão, né, que não é a nossa do profissional do dia a dia, e se montou, então, junto com o mercado, o que o mercado queria contratar como profissional para tocar suas iniciativas, seus projetos. Foi o que mudou a prova PMP, né, que foi o primeiro produto, que o PMP ele já veio com esse toolbox, né, que agora foi postergado a modificação da certificação, mas já é para ser um profissional que tem um toolbox, sejam práticas mais preditivas, sejam práticas mais ágeis, que tenha essa flexibilidade, né, que foi para uma pessoa hoje que não é 49% técnicas e ferramentas, né, e o restante você vai estar dividido ali em estratégia, em business, né, em soft skills, como um profissional, a importância disso num profissional, e derivou disso, então, como eu busco o que as organizações pedem, que é agilidade nos negócios. Como eu busco profissionais preparados para gerirem projetos, né? E vem aquela discussão, é projeto, é produto, é visão, é serviço, whatever, não importa, né? Iniciativas que tragam resultados para a organização. Quando o PMI viu que o mercado estava precisando, né, de pessoas com esse perfil, foi quando ele buscou o complemento, que no caso, para mim, foi assim, muito inteligente de ter sido DA, porque eu sei que o PMI, um tempo atrás, tentou comprar o Safe, por exemplo, né, que também é excelente, eu sou certificada em Safe também, mas ele é mais prescritivo, é mais, né, e trouxe o que ele ouviu do mercado, que eu preciso de pessoas flexíveis, pessoas que conheçam diversas ferramentas, pessoas que entendam de negócio, que entreguem valor ao cliente. E aí eu enxergo, eu não acompanhei esse processo de aquisição do DA, mas acompanhei o início da mudança das certificações, né, da montagem do framework do PMP, eu enxergo o DA como uma consequência de ter ouvido o mercado, né, de que o mercado precisa de profissional para tocar, e eu já começo a chamar de iniciativas, né, porque eu não entro nessa discussão de é projeto, é produto, é serviço, é solução. Na verdade, no final do dia, o que você quer é que você entregue valor tanto para o cliente e para os acionistas, né? E é esse o foco do profissional que as empresas estão buscando no mercado, e eu acho que esse PMI fecha esse ciclo trazendo a questão do DA, que olha, dessa agilidade dos negócios, que no fim do dia também é entregar valor aos stakeholders. Né? Então, eu enxergo dessa maneira, Francisco. Perfeito, perfeito. Sensacional. Estou maravilhado aqui com tudo que estou ouvindo. Muito esclarecedor. Meninos, vamos lá. O que vocês acham a respeito aí de entrega de valor profissional com essa nova pegada? Ou se vocês quiserem mudar o rumo da pergunta, se vocês quiserem, enfim, abordar algo que se refira a abrir dos olhos, ou enfim,
que vocês têm a dizer acerca dessa mudança aí, para a gente poder já nos encaminhar para uma finalização do nosso papo, que foi maravilhoso e sensacional. Vai lá, Anderson. O Henrique tinha projetado alguma coisa aí, se ele quiser já falar. Ah, essa projeção é dele? Eu achei que era da Carla. É dele. Não, Henrique, então vai lá. Desculpa eu que não percebi quem projetou. Bem, amigos, vai lá. Não, pessoal, como a gente começou aí a falar de oportunidades, de diferencial, né? Como o Francisco pediu a gente, aí eu tinha projetado aí, que é a capa do nosso principal livro de DA. Mas assim, o que é que eu considero os pontos principais, benefícios que o PMI quer trazer para a gente? Então, o DA, ele vem como uma forma para as empresas que não sabem como implementar ágil. Então, o PMI vai trazer essa visão mais consistente. As pessoas também que não sabem como começar, então hoje a gente tem, vamos dizer, um nível escalável de certificação, de conhecimento dentro do DA, de maturidade. Então você começa, até quem não tem conhecimento de DA, você tem a oportunidade, vai lá, faz o primeiro workshop, vai evoluindo. E também como você vincular negócios à parte de agilidade. Então, são esses 3 pontos que eu acho cruciais na implementação e a utilização do workshop. Ou do workshop, não, do DA. Perfeito, Henrique. Muito bom. Meu caro amigo Anderson. Muito bom, muito bom. Olha, tem um cara que eu gosto muito do DF, o nome dele é Gino, vice-presidente do capítulo. E o Gino, uma vez eu estava assistindo uma palestra dele, um dos muitos webinars, aí é um cara extremamente generoso em compartilhar conhecimento e eu sou fã do cara. E o Gino falou uma coisa que me gravou na mente, que ele falou assim, olha, a gente está implantando ágil, a torta em direita, em tudo enquanto é lugar, e a gente está vendendo que isso é a solução, né? Que isso vai solucionar todos os problemas. Só que um dia a conta vai chegar. Ele falou dessa forma. Ser implementadas de forma racional. Vai ter Bolsonaro entrou no webinar. Pessoal, só colocar no mudo aí. Vocês podem colocar o mudo para que a gente possa finalizar o nosso webinar? É o Davi ali, cara. Só coloca, eu acho que você consegue colocar ele no mudo. Pronto, não, eu não sou anfitrião, beleza. Não? Então tá. Não é. Então, gente, assim, voltando. Então o Gino falou assim, um dia a conta vai chegar. E eu fiquei pensando muito naquilo. Quando a gente vende uma determinada solução para o mercado e começa todo mundo a só falar daquilo, existe uma grande responsabilidade por trás disso. E o PMI, ele entra nessa, que é indo bem na sua pergunta, ele entra nessa para dar uma organizada. Ele entra nessa trazendo uma proposta de organização, uma proposta de algo mais sólido, de uma instituição de 50 anos. Né? Não é para qualquer um. O PMI, até onde eu sabia, tinha mais escritório do que tinha mais, né, capítulos no mundo espalhados do que está em mais países do mundo do que a ONU. O PMI tem mais de 300 capítulos, tem uma mega estrutura e capilaridade, uma comunidade invejável para qualquer outras comunidades aí. E o PMI traz, então, a proposta de organizar a parada, né? De essa questão, por exemplo, das empresas, dos negócios que ficam refém dos frameworks. Ele trabalha naquele framework e tem que justificar o porquê que está usando aquilo. E a gente vem com uma filosofia através do DA de dizer que, assim, olha, ter escolha é bom poder escolher, né? O Henrique plotou lá o WOW, né? O WOW, que é way of working, né? Choose way of work, ou seja, escolha a sua forma de trabalhar. Então isso é o que está por trás do DA.
né? Escolha a sua forma de trabalhar. Então isso meio que liberta, nos dá um mundo de opção e não só uma. Não é o Scrum, não é o Kanban, porque nem tudo é uma resposta para a solução para todos os problemas. Outra questão também que o PMI entra para dar uma organizada, na minha visão, até essa questão da certificação. Quantas certificações ágeis a gente tem no mercado hoje? São muitas. Tem certificação que no final do treinamento o instrutor dá uma provinha no papel, o pessoal faz, ele corrige ali na hora e você, a partir de agora, tem uma determinada certificação. Né? Então, assim, são certificações muitas vezes questionáveis. Então, o PMI ele entra para organizar a coisa. Então, isso, para mim, responde um pouco ali a pergunta que o Gino fez de que a conta, né, o questionamento que o Gino fez, que um dia a conta iria chegar. Então, beleza, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura muito mais parruda, mais sólida, mais disciplinada, como diz o nome, e que não deixa Manifesto Ágil, PMI, um kit de ferramentas que traz tudo isso de bom, mas que nos ajuda a trabalhar com o contexto de forma estruturada, de forma disciplinada. Então, isso acho que é o grande benefício que é trazido para os associados, que é trazido para essa grande comunidade. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito bom. Foi maravilhoso. Eu estou vendo o Henrique aí mexendo com algumas telas. Henrique, você quer mostrar mais alguma coisa? Alô, alô? Opa, Francisco, foi que solicitaram o link do Flex, aí eu já disponibilizei aí no chat. Ah, ótimo, legal, legal, muito bom. Pessoal, olha, eu estou aqui me encaminhando para finalizar o papo, né? Mas assim, com a vontade enorme de continuar, mas a gente já está aí com quase 2 horas de webinar, né? Eu sei que a gente precisa aí cumprir o restante dos compromissos do dia, e muitos têm, eu tenho, né? E você certamente tem também. E, assim, queria agradecer muito, enormemente, enormemente, enormemente mesmo a participação da Carla, a participação do Anderson e do Henrique, para abordar um tema que para a gente é tão importante, né? Não só para entender a pegada que ele traz, né? Que para a gente que é da área, a gente fica ávido por perceber isso, mas para perceber como a nossa postura tem que mudar perante o mundo. Então, o tema, ele estimula a gente a pensar dessa forma, né? A nossa postura também precisa mudar. As coisas com as quais a gente está acostumado a trabalhar e mexer estão dizendo isso. Olha o Jay aí que chegou falando isso para a gente. Então, o meu sentimento de gratidão aqui hoje é muito forte, é extremamente forte. Agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Agradeço a Natália por ter proporcionado isso para a gente hoje, para a galera aqui do DF. E eu queria deixar aí para vocês um muito obrigado mesmo e pedir que vocês não nos deixem. Acho que isso vai render um outro papo, não tenho dúvida. A gente pode dividir isso de alguma forma para as pessoas começarem a compreender melhor. Então, não nos deixem no sentido de que qualquer hora a gente se aproxima de vocês novamente, convida vocês para que a gente possa continuar esse papo. Viu, Henrique? Viu, Anderson? Viu, Carla? Eu, de coração, agradeço muito e agradeço também a presença de todo mundo que ficou com a gente aqui por quase 2 horas, né? Quase o Bolsonaro entrou aí no nosso webinar, mas, assim, eu acho que ele percebeu que não era um ambiente para discutir nada sobre política, a gente aqui está discutindo outra coisa, né? Melhoria do ser humano, por exemplo, é algo que a gente discute aqui quando a gente se reúne e conversa. Então, muito obrigado. Eu não sei se vocês querem colocar alguma palavra final, eu deixo livre para que vocês possam colocar. E deixo livre o pessoal também para finalizar. A gente já está, de fato, encaminhando para o final. E está livre aí o áudio para vocês três, se quiserem colocar alguma coisa, tá bom? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, parabenizar o PMI-DF pela iniciativa e dizer que a minha expectativa inicial de aprender também foi atingida, ou seja, aprendi bastante aqui com vocês também, né? Então, assim, Natália, Francisco, parabéns aí pela iniciativa, né? E eu fico à disposição, enfim, porque eu digo que eu já não... As pessoas perguntam por que você está vinculado ao PMI. A minha pergunta já é o contrário, eu não sei viver sem o PMI, depois de 17 anos, né? Já é algo que faz parte da sua vida. Então, estou aí Carla, eu me arrepiei todo também. Agora. Estou voluntariamente aí para o que for, né? Acho que somos uma comunidade, né? E agradeço de coração.
É isso aí. Já indo aqui na ordem aqui que está nos quadradinhos, pelo menos para mim. Para mim também. Eu sou PMI Futebol Clube, né, cara? É um negócio que entrou no coração da gente e não adianta, né? Meu filho, ele era pequenininho, eu trabalhava lá no UOL, ele, quando falava do trabalho do papai, ele falava PMI, não falava UOL. Não tinha importância. Onde seu pai trabalha? Meu pai trabalha no PMI. E eu, quem pagava as contas da casa, era o UOL, né? Então, assim, sou um cara de... O UOL Futebol... o UOL não, é PMI Futebol Clube. São muitos anos aí de dedicação, devo muito da minha evolução como profissional, como pessoa, a essa instituição. Fico muito entusiasmado quando eu vejo, depois de 50 anos, uma instituição se redescobrir, mudar sua marca, tirar aquela cara muito mais ali travada, né, mais tradicional e mudando e se transformando, uma marca nova, um logo novo, aquisições extremamente interessantes de você se aprofundar, novas estratégias, e o que eu puder aí contribuir com o capítulo DF como associado ao Distrito Federal também, e podem contar comigo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, olha, tem um link, esse link ele tem meu contato, e é um linkzinho que eu criei lá que você abre ele abre algumas pagininhas lá para você entrar, e o primeiro é um grupo que nós criamos para falar de disciplina Agile. É um grupo, não tem um dono, a ideia é que a gente possa ali, quero falar de disciplina Agile, eu entro neste grupo. Então, quando você clicar nesse link, a primeira opção é esse grupo que vai aparecer. A ideia é a gente poder ali compartilhar, começar a aquecer tudo isso, né? Tudo isso é algo que todo mundo aqui vai ganhar. Então, se a gente tem um mercado que realmente reconheça a disciplina Agile, faça, fomente, se interesse, busque mais informações sobre isso. Então, esse é o objetivo do grupo. E também coloco à disposição, se tiver alguma questão ali da certificação que eu acabei explicando aqui, que você não tem entendido, manda uma mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Obrigado, gente. Legal, legal, Anderson. Obrigado você. Henrique, suas palavras, por favor. Opa, pessoal, mais uma vez quero agradecer aí o convite do PMI-DF, né? Foi, assim, convocação extraordinária. Foi um prazer estar aí tanto com a Carla como o Anderson, a gente poder contribuir cada vez mais aí para o desenvolvimento e disseminação, né, do DEI a nível nacional, porque tem gente de todo canto aqui. Então, cada vez mais a gente está mobilizando os shafts para apoiar, para disseminar o que for necessário no DA. Então, assim, o que vocês precisarem, quem precisar de alguma coisa a mais, principalmente aí na parte do Flex, que eu estou mais dedicado, fique à vontade para entrar em contato, tá bom? Beleza, Henrique, bom saber. Muito obrigado mesmo. Nath, você quer dar uma palavra para a galera? Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer meus amigos queridos aí, Carla, Anderson, Henrique, que aceitaram com a gente essa empreitada, né? Eu acho que era super importante para nós do DF começarmos a tratar esse assunto, né? Foi só o primeiro, é muito conteúdo, então é difícil passar isso em 2 horas. A gente deu uma leve ultrapassada no nosso horário. Agradeço aí a paciência de vocês e a compreensão. Acho que foi muito, muito importante, viu? Muito obrigada, gente. Agradeço ao Francisco Sobral, nosso diretor de certificação, como sempre, fazendo uma mediação incrível aí, muito leve. Obrigada, Sobral. Agradecer a minha equipe no PMI-DF, minha diretoria de certificação e de comunicação, que trabalharam muito aí, Matheus, para que esse evento acontecesse. Gente, muito obrigada, espero que vocês estejam conosco aí. Estamos fazendo 2 webinars por semana. Então... Webinar neles. Esse é o lema da Natália. É isso, gente, para a gente continuar próximo aí no meio dessa pandemia. Obrigada mesmo e uma boa noite para vocês.
Abração, pessoal. Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite.